Olha só, o ministro Flávio Dino decidiu acompanhar o voto do ministro Alexandre de Moraes naquele julgamento sobre a condenação do homem acusado de vandalizar um relógio histórico dentro do Palácio do Planalto durante os atos fatídicos do 8 de janeiro. O voto de Dino foi computado no plenário virtual nessa segunda-feira e o julgamento segue até a próxima semana. Vale notar o óbvio, né? Flávio Dino não é juiz suspeito nesse julgamento. Ele era o ministro da Justiça do governo Lula quando aconteceu essa balbúrdia, depredação, invasão, e nós vimos nas imagens, nas poucas que foram divulgadas, porque o Ministério do Flávio Dino não divulgou na íntegra todas as imagens, alegou problema em várias câmeras e por aí vai, ficou empurrando com a barriga, e que barriga, até o Congresso ter que pressionar. Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. É uma satisfação estar aqui com todos vocês, levando aí as melhores informações patriotas para todo o Brasil. E agora aí trazendo para vocês um compilado de notícias atualizadas, fresquinhas, em primeira mão para todos vocês. Já vou pedindo a você aí para colocar aqui embaixo nos comentários mesmo de qual cidade que você está falando. Vai deixando já o seu like no vídeo, aperta o joinha aí, deixa seu like e compartilhe também esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Muita informação bacana, espero que vocês gostem desse vídeo e que fiquem até o final, porque tem muita informação. A esquerda aí, a canhota desesperada, querendo pular do barco. Fique até o final, que esse vídeo é muito importante. Bora pro vídeo sem mais enrolação. Né? Nós vimos imagens, por exemplo, do G. Dias circulando com os tais terroristas. Então, no mínimo, chama atenção o fato de Flávio Dino, ex-ministro do governo em que o episódio aconteceu, não se considerar suspeito para julgar isso, né? A gente sabe que eles têm uma narrativa de que houve uma tentativa orquestrada, organizada, de golpe de Estado, com hierarquia, comando, armas clandestinas, sei lá onde. E, na verdade, a gente sabe que eram pessoas ali com algodão doce numa mão, Bíblia na outra, bandeira do Brasil nas costas, famílias inteiras, armados apenas com as unhas. Não era uma tentativa de golpe de Estado, coisa alguma. Era mais uma manifestação que acabou ruim, que teve ali uma franja radical que se perdeu e praticou, sim, alguns crimes isolados, que precisam ser individualizados e não julgados pelo STF, porque essas pessoas não têm foro adequado, né? Então começa também por aí o equívoco todo da coisa, e a coisa se excedeu, alguns cometeram esses crimes de depredação de patrimônio público, tudo aquilo, né, arruaça, baderna, quebra-quebra, que é promovido pelos grupos de extrema esquerda, que são próximos do Flávio Dino, dos comunistas, né, tipo Black Blocs, MTST, MST e por aí vai. Agora, condenar a 17 anos de prisão o sujeito que quebrou um relógio? Eu nunca vi uma punição tão severa. A esquerda e o Supremo Tribunal Federal viraram, de repente, os defensores de punições ultra severas? Quebrou um relógio público, 17 anos de cadeia. Quantos anos eles vão dar de cadeia para traficante, para homicida, para estuprador? Ah, não, esses não pegam quase nada, né? Eu esqueci que é o país da bandidolatria e que nesse país da bandidolatria o sistema protege os verdadeiros criminosos. O sistema até a última instância do Poder Judiciário, com seus habeas corpus para traficante, devolução de helicóptero, lancha, milhões, enquanto que o sujeito que quebrou o relógio numa manifestação que se excedeu e saiu do controle, com o general G. Dias ciceroneando terroristas, ninguém nunca explicou direito isso, né? Mas esse pega 17 anos de prisão com o voto do Flávio Dino, o ex-ministro comunista do governo. Olha, o Brasil realmente não é um país sério. Isso porque a gente ainda tem
um assunto que a gente pode tratar aqui depois, João, embora a pauta já lotada, de ministro do STJ chamando a atenção de desembargador do TJ de São Paulo, dizendo que as penas aqui para traficantes estão muito pesadas. É uma reclamação que o STJ faz sempre. Que São Paulo pune bandido. Exato. Porque São Paulo tem muito mão pesada. Exato. Como advogado, eu sou acostumado a ver o STJ reclamar dos juízes e desembargadores de São Paulo. E aí? Eles querem que libere geral. E aí, como é que eu defendo? Não tem que defender, não. Como é que eu defendo esse? Os caras estão querendo defender traficante. E dizendo fazem que manifestações sobre isso. Desembargador. Isso porque não há ingerência do Superior Tribunal de Justiça sobre o TJ de São Paulo. Não há ingerência. Há independência, aliás. A decisão de um juiz é a decisão de um juiz. Não é deixa eu ouvir o que o cara mandou eu pensar. Não existe isso. Não existe, Cláudio. Não, tirando algumas chamadas súmulas vinculantes, o resto é liberdade total. Aí o cara vem dizer que São Paulo, as penas estão muito pesadas para traficantes. Aí já deu para entender a linha de raciocínio do nosso querido Rodrigo Constantino. O raciocínio que domina Brasília é: exato. Prendam pessoas que questionam o nosso poder e liberem traficantes, estupradores e bandidos. Exato. Olha, essa foi a primeira vez que eu vi um jornalista respeitado no Brasil, afinal de contas ele tem um programa jornalístico no horário nobre, na TV aberta, né? Acho que é a Record, onde ele está, batendo dessa forma na Rede Globo em uma entrevista. Eu acho que a Rede Globo hoje em dia já está tão descredibilizado que até os outros jornalistas já não se preocupam tanto em falar a verdade. Porque antigamente ninguém falava nada contra a Rede Globo porque ela tinha um monopólio tão cravado que se você falasse mal da Rede Globo, a Rede Globo conseguiria impedir que você fosse contratado até mesmo por outras emissoras, até as concorrentes. E aí o William Vac, participando de uma entrevista com o Pondé, que é aquele doido que se diz filósofo, mas só fala besteira. O William Vac vai lá e detona a Rede Globo de uma forma que eu nunca vi um jornalista de renome brasileiro fazer. Esse aqui, se você não se lembra, é o William Vac participando de uma entrevista e aí que ele fala o tanto que a Rede Globo foi burra e que ela é responsável hoje por a descredibilidade que ela tem perante a população brasileira. Então eu achei interessante esse vídeo, eu não sei de quando que é, pode ser recente, pode já ter muito tempo, mas eu achei muito interessante o fato de jornalistas renomados do Brasil já não terem medo de falar a verdade sobre a Rede Globo. Foi muito ruim para ela, porque desde 2013 ela não foi capaz de entender que enquanto ela buscava aplausos de grupos de esquerda pagos com dinheiro público desviado para destruí-la... Essa parte foi a melhor. A Rede Globo buscava aplausos de grupo da esquerda pagos com dinheiro público para destruí-la. E até hoje a esquerda quer o fim da Rede Globo, né? Porque eles consideram que a Rede Globo não é esquerdista o bastante. E porque às vezes, por obrigação, eles são obrigados a divulgar os escândalos do governo do Lula e do PT. Então eu achei essa frase interessante. Aplausos de grupos de esquerda pagos com dinheiro público desviado para destruí-la, uma parcela crescente da população brasileira passava a ver a TV Globo como mais uma ferramenta de perpetuação da miséria e da ignorância intelectuais e políticas no Brasil, porque é assim que ela ganha dinheiro. É aí que veio o termo Globo lixo. É por isso que em qualquer lugar do Brasil que alguém vê um microfone com o símbolo da Globo, há uma necessidade visceral de chegar no microfone e falar Globo lixo. E ela se colocou, por decisões editoriais equivocadas, por atitudes de alguns dos seus executivos, numa situação que hoje, na verdade, a gente tem que olhar de dois ângulos. O ângulo esse que você mencionou, da grande guerra cultural brasileira, qual é o papel dos grandes grupos de comunicação nele? Foi destruído nessa onda disruptiva, perdeu a credibilidade. O outro é exclusivamente para um mestrado de business. Como é que um grupo privado, lucrativo, bem organizado, que vive da imagem, consegue se colocar numa imagem tão negativa? É um case study. É muito parecido, Big Brother, é muito parecido com o caso do Twitter. Como que uma empresa como o Twitter, que era tão lucrativa, né, antes do Elon Musk assumir, conseguia entrar num prejuízo com um pessoal só ideológico que descredibilizou totalmente a plataforma. Elon Musk compra e transforma ela novamente numa empresa lucrativa com 1/3 do pessoal trabalhando. A Globo hoje só tem levado prejuízos.
teve lucro aí o ano passado, porque o que teve de injeção de dinheiro público, nosso dinheiro nessa empresa, está fora do mapa. Então eles estão voltando agora a ganhar dinheiro, boa parte por contratos justamente com o governo do Lula e do PT, que fala mal da Globo, mas despeja 60% da verba destinada à divulgação, propaganda da União no cofre da Rede Globo, para ver se a Rede Globo bate menos e não fala tanto dos escândalos, né? Que é mais ou menos o que ela tem conseguido fazer. Agora, ele falou uma coisa interessante, é um caso de sucesso, né? Como que a ideologia conseguiu destruir uma empresa que era lucrativa, que vive de imagem. Ela precisa ter crédito porque ela vive de imagem, né, da sua credibilidade, e conseguiu destruir totalmente sua credibilidade porque se tornou um quintal ideológico do progressismo. Um exemplo, Miriam Leitão, Daniela Lima. É vergonhoso ver essas pessoas passando pano para um governo claramente criminoso. E é por isso que o povo já não... O Rio Grande do Sul foi um caso emblemático. No Rio Grande do Sul, a tentativa deles de esconder o descaso, a incompetência do governo, mesmo com milhares de pessoas ali, em loco, com os pés na água, dizendo que a Rede Globo estava mentindo, que o governo não estava fazendo nada, e depois ainda foi perseguir jornalistas que divulgaram fatos que eram contrários às narrativas da Globo. Isso foi o marco divisor do momento em que o povo ainda tinha alguém que acreditava na Rede Globo, e é o momento que já no Brasil não tem mais ninguém que acredita nessa porcaria. Hoje eu não consigo encontrar uma pessoa no Rede Convívio que sabe o nome da novela das 8, novela das 9, sei lá, que sabe o nome de uma novela dessa porqueira. Os atores globais hoje em dia ninguém nem sabe quem é, anda na rua, ninguém tá nem aí pra essa porcariada toda. Acabou o alcance que a Rede Globo tinha. Tá acabando, né, cada vez mais. Mas o William Vac detona a Rede Globo. E, gente, vamos falar a verdade. O Brasil só vai dar certo o dia que a Rede Globo parar de ter importância no debate político. É só a partir desse momento que a gente vai ter chance de resgatar esse Brasil. Ali é um ambiente completamente ideologicamente sequestrado. Dificilmente tem alguém, e eles falam isso, um diretor da Rede Globo mesmo falou recentemente, eu vou até gravar um vídeo sobre isso, um ex-diretor da Rede Globo falou que lá o negócio é esquerdismo puro e quem não aceitar a ideologia de esquerda não fica. Mas eles conseguem fazer um cenário, a gravatinha, o William Bonner, todo bonitinho, como se estivessem à busca dos fatos. A verdade, todos nós já sabemos. Eles não estão em busca dos fatos, eles fazem parte do maior sistema de desinformação que o Brasil já viu. Um abraço. É muito fácil desmascarar esse governo. Não, sinceramente, é um trabalho que qualquer pessoa minimamente esclarecida ou que não tivesse sido imbecilizado pelo sistema de doutrinação brasileiro conseguiria fazer tranquilamente. E o que a gente está vendo agora, o nível de hipocrisia desse governo no que diz respeito à devastação do meio ambiente no Brasil, que nunca teve os índices que nós estamos vendo agora. Nunca se viu tantas queimadas em todos os biomas do nosso país, com o IBAMA de greve, mortes dos Yanomamis, como a gente está vendo agora. E aí eu vou lembrar para vocês o que o Lula, o que a Marina Silva dizia lá em 2020, quando a destruição do meio ambiente era apenas 10% do que é agora. Lula dizia: por que nossas forças armadas não estão com um grande contingente no Pantanal e na Amazônia para tentar combater os incêndios? Eles desmontaram todos os mecanismos de prevenção a incêndios. Esse ministro do meio ambiente é um cidadão sem caráter e sem respeito pela natureza. Aqui, o IBAMA estava funcionando em setembro de 2020. Agora, com o Lula, o IBAMA está paralisado. Não leva a sério. Aí, como se não fosse bastante, Lula ainda vai participar de uma entrevista e fala isso aqui, ó. Não leva a sério. Para quê? Por que o governo não usa as Forças Armadas? Por que não está lá nossos 50, 60 mil soldados, sabe, no Pantanal, na Amazônia, em qualquer lugar que está pegando fogo, para tentar diminuir isso? Uma boa pergunta. Por quê? Porque agora ele é presidente e não tem ninguém lá fazendo esse trabalho. Na verdade, houve um desmonte quase que completo aí das nossas Forças Armadas, né, do nosso Exército, que escolheu, inclusive, ficar do lado de um ditador. Aí o Lula escolheu para ser a ministra do Meio Ambiente, num claro sinal de que ele é uma pessoa que se preocupa com o meio ambiente, a Marina Silva, que lá em 2020 dizia o seguinte: o governo insiste em esconder o problema ambiental com propaganda mal feita, no lugar de resolvê-lo. A triste e revoltante realidade é que a Amazônia e o Pantanal estão em chamas. Lendo isso daqui, se não fosse pela data, eu sinceramente não saberia se ela está falando do governo Bolsonaro ou se ela está falando do governo Lula. Na verdade, saberia. Se não fosse a data aqui embaixo mostrando que é 2020, eu juraria de pé junto que ela está falando do Lula, do governo que ela é ministra agora.
E teve mais. É preciso ficar claro que as queimadas no Pantanal e na Amazônia não são acidentais. Fazem parte de um projeto, de uma visão de mundo que despreza o meio ambiente, com os quais o governo compactua e incentiva. O Pantanal chama e clama por ajuda urgentemente. Eu acho que o Pantanal, a Amazônia, o Cerrado clama para que você saia do Ministério do Meio Ambiente e coloque alguma pessoa que saiba o que está acontecendo. Porque depois de meses sumida, depois de todos os recordes nesse governo sobre queimadas, desmatamento, mortes de Yanomamis terem sido superados historicamente, a alienígena, o ET, decide aparecer. E aí, meus amigos, Marina Silva tentando explicar o que está acontecendo nas queimadas. Na luta. Uma hora é chuva demais, a outra é seco demais. Infelizmente, é o grave problema dos eventos climáticos extremos. Bem, desde o início de maio que nós já estamos em uma situação de pronta ação. Que ninguém está vendo resultado nenhum, em lugar nenhum, as queimadas só aumentando. Infelizmente, o fenômeno é incomparavelmente maior do que a capacidade humana de conter esses processos. Ah, então agora a culpa já não é do Bolsonaro, pelo que eu tô vendo? É uma Ou talvez seja, né? estiagem prolongada, a bacia está em escassez hídrica severa, o Pantanal não tem atingido seguidamente a cota de cheia, assim como os rios da Amazônia. Então, nós temos que nos preparar para o problema da mudança climática. Pronto, achou a narrativa. A culpa não é minha, a culpa é da mudança climática, então a minha incompetência, vocês não podem falar da minha incompetência mais. Aí, olha só quem que ela culpa Não é ainda. só o governo. Quem tem que se preparar é o conjunto da sociedade. Então não é só responsabilidade do governo, é sua também que está assistindo esse vídeo, né? É o conjunto da sociedade que tem que se preparar. Se preparar para o quê? Para a destruição completa e total da floresta amazônica, do Pantanal, do Cerrado. Então basicamente o discurso dela é para falar o seguinte: olha, tá fudido mesmo, vai tudo acabar, mas a culpa não é minha, tá? Isso, infelizmente, é o novo normal. E nesse novo normal, é preciso que as pessoas tomem consciência de que não estamos agindo apenas repetindo o passado. Se eu não me engano, ainda bem que a gente não vai repetir o passado, porque o outro recorde de desmatamento, de destruição ambiental, foi justamente quando a senhora foi ministra do Meio Ambiente no primeiro governo do Lula. Foi ou não foi? As pessoas renovando pastagem usando fogo, ou fazendo queima controlada, né, para fazer abertura de plantio ou qualquer que seja a atividade. Então pronto, a culpa também é do agro. Justamente as pessoas que colocam comida na mesa de todo brasileiro, né, a força motriz da economia brasileira, a culpa é deles também. Nesse momento é fundamental parar de usar fogo para qualquer coisa. E nesse período não tem incêndio por raio. O que está acontecendo é incêndio por ação humana. Mas cadê o IBAMA para fazer a fiscalização? Ah, o IBAMA tá de greve. Greve porque teve corte de verbas, que eles não conseguem mais trabalhar, não tem reajuste de salário e todas as agências federais estão paralisadas. Então não tem como fiscalizar a ação humana porque não tem ninguém para fazer a fiscalização. Portanto, está na mão das pessoas, na mão de cada um, né, evitar que isso possa continuar se alastrando. Pronto, então a culpa é de cada um. A culpa, meus amigos, tá, eu descobri, a culpa é da Marina, a culpa é quem ela quiser, né? A culpa é dela, então ela faz o que ela quiser com a culpa. E aí vem a Simone Tebet, essa aqui pra mim foi fenomenal. A Simone Tebet descobriu como que vai acabar com as queimadas no Pantanal. Opa, não é esse aqui não, esse aí nós vamos falar depois. Portanto, mesmo aqueles fogos controlados que eram permitidos no Pantanal para poder resolver o problema de dejetos, ele está terminantemente proibido por determinação dos governos estaduais. Então pronto, tá proibido botar fogo no Pantanal. Tá resolvido. É só proibir botar fogo que pronto, as pessoas vão parar. E o fogo vai parar de aparecer no Pantanal, na Amazônia, no Cerrado. A Mata Atlântica do Rio de Janeiro aumentou a queimada em 490%. Gente, eu tô impressionado. Assim, eu sinceramente, eu só consigo imaginar que a próxima desculpa que eles vão chegar, que eles vão inventar... Nossa, a Marina Silva fala tanta besteira, né? Olha isso aqui é mais uma besteira da Marina Silva, ó.
Pantanal arde em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Também em 2020. Em 2020 a culpa era só do Bolsonaro e de mais ninguém. Agora, não tem como, né? Porque se tivesse, eles estavam soltando isso aqui, ó. Se pudesse colocar a culpa no Bolsonaro, seria isso aqui, ó. Bolsonaro é flagrado incendiando o Pantanal para desmoralizar o governo Lula. Obviamente, isso aqui é uma paródia. Mas o que a gente está enfrentando nesse governo, o governo é uma paródia. Né? Antes, quando a destruição era 10% do que é agora, a culpa era do governo. Aí vinha Greta Thunberg, Mark Ruffalo, Leonardo DiCaprio, caralho, todo mundo. Agora que 10 vezes mais... A culpa é sua. A culpa é sua, você, cidadão. Vai lá apagar o fogo. A culpa é dos cosmos, mas não desse governo, que não conseguiu financiar mais o IBAMA, que é o fiscalizador, que agora está todo mundo de greve. É o governo mais fácil de escancarar na história da humanidade. Um abraço. Fala pessoal, voltando aí com mais informações aqui no canal para vocês. Tá aí as informações. E agora, né, pessoal, mais informações para vocês. Olham essa informação. Presidente do STF, Barroso, surpreende ao aparecer cantando música Evidências com estudantes em Londres. Nesta segunda-feira, dia 24, um vídeo do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, tem ganhado destaque nas redes sociais. Nas imagens, o político brasileiro aparece descontraído cantando o clássico Evidências de Chitãozinho e Chororó, pessoal. Assistam esse vídeo para vocês verem. Segundo o jornalista Ricardo Noblat, Barroso está em Londres, na Inglaterra, para participar do Brasil Forum, um evento anual organizado por estudantes brasileiros no Reino Unido. O ministro do STF é patrono do fórum e tem participado de todas as edições desde 2016, conforme divulgação do evento oficial. Além de Barroso, a edição deste ano conta com a presença da empresária varejista Luísa Helena Trajano e da presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, Joênia Wapchana. Pessoal, tá aí, né? Engraçado que os ministros do STF, eles conseguem cantar as músicas só em outros países, né? Porque aqui no Brasil não conseguem nem pisar na porta, porque a população totalmente contrária aí às suas decisões. Vamos para outra informação, e agora a informação é do Janones, deputado Janones. Nova pesquisa divulgada revela que rachadinha é um dos atos de corrupção mais condenados pela população. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Instituto Não Aceito Corrupção, funcionários fantasmas e o esquema conhecido como rachadinha estão entre os atos de corrupção mais repudiados pelo eleitorado brasileiro. Os pesquisadores apresentaram 21 cenários diferentes de práticas que configuram crimes de corrupção. Entre os entrevistados, atribuíram notas de 1 a 7 a cada cenário, indicando o grau de aceitabilidade. Os resultados mostram que a contratação de funcionários fantasmas foi considerada a prática mais repudiada, com uma pontuação média de 1,2. Esse tipo de contratação configura o crime de peculato. Em segundo lugar, ficou a falsificação de documentos ou falsidade ideológica, com pontuação média de 1,3. A rachadinha, também classificada como crime de peculato, ocupou o terceiro lugar, com pontuação média de 1,4. Por outro lado, o cenário considerado mais aceitável, com uma diferença de mais de 2 pontos, foi o relaxamento de multas de trânsito em situações de emergência, com uma pontuação média de 5,2. Esse ato configura o crime de prevaricação. Pessoal, coloque aqui nos comentários abaixo aí a cidade que você está falando.
e qual a sua opinião em relação às rachadinhas aí, né, dos deputados. O que você acha sobre o que aconteceu com o deputado Janones? Eu quero saber a opinião e responder todos vocês. Já vou pedindo para você também já ir deixando o like aqui no vídeo, colocando a cidade que você está falando e compartilhando esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Explode esse vídeo aí para que mais patriotas possam saber a verdade. Lembrando que só aqui neste canal nós mostramos para você a verdade e os fatos diários. Vamos para mais outra informação. E agora aí, né, uma péssima notícia aí para o Boulos, pessoal, que acabou de sair. Nova pesquisa mostra crescimento de Nunes na corrida para a Prefeitura de São Paulo. Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira, dia 25, pelo Instituto Paraná, revelou dados sobre as intenções de voto para a eleição municipal em São Paulo. O prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, enfrenta desafios significativos, especialmente em relação ao deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, e ao empresário e influenciador digital Pablo Marçal. No primeiro turno, Nunes e Boulos estão tecnicamente empatados, com 28,5% e 25,9% das intenções de voto, respectivamente. Marçal aparece com 10%, enquanto outros candidatos como Tabata Amaral, José Luiz da Atena, Maria Helena e Kim Kataguiri têm percentuais menores. Brancos e nulos somam 6,1% e os indecisos aí representam 5,5%. Em um segundo cenário, excluindo Datena e Kim Kataguiri, Nunes lidera com 31,1% das intenções de voto, seguido por Boulos com 27% e Marçal com 11,9%. Os demais pré-candidatos têm menos de 1% aí de apoio. Brancos e nulos totalizam 7,5% e os indecisos são 5,9%. Pessoal, vamos para mais outra informação para você. E agora a leitura política que Gilmar Mendes fez sobre uma eventual anistia a Bolsonaro. Em Portugal, para promover o Gilmar Palusa, o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu uma entrevista à CNN Portugal, na qual abordou a questão da anistia para Jair Bolsonaro. Ele afirmou que não acredita que haja clima no Brasil para debater a anistia, dada a gravidade dos fatos ocorridos. Questionado sobre o debate no Congresso Nacional em relação à anistia para os participantes do 8 de janeiro e para o ex-presidente, Gilmar respondeu que talvez seja um movimento político, especialmente considerando as eleições municipais que se aproximam e que influenciam as eleições nacionais em 2026. Ele diz: talvez isso seja um movimento político, o que é natural. Nós estamos às vésperas das eleições municipais. São as eleições das comunidades, que depois levam às eleições nacionais em 2026. E é natural que haja, então, esse tipo de diálogo, vamos chamar assim, retórico, esse diálogo político. Está aí a declaração aí do ministro Gilmar Mendes. Pessoal, já vai colocando aqui nos comentários qual a sua opinião, a cidade que você está falando. Não se esqueça, pessoal, de deixar o seu like no vídeo, que é muito importante. E também te convido aí, se você é a primeira vez que está assistindo aqui aos vídeos do nosso canal, para você se inscrever aqui no canal, clicando aqui no botão em vermelho inscrever. Clica nele, clicou, já está inscrito no canal. Clica também no sininho das notificações que vai aparecer para você, para que você possa receber novos vídeos no seu celular todos os dias, pessoal. É muito importante aí ativar esse sino das notificações, porque senão você não vai receber aí o alerta no seu celular dos novos vídeos. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais tarde tem mais vídeo aqui no canal. Vou ficando por aqui, um forte abraço e te espero aí no próximo vídeo.